Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aí aproximadamente 1 hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que enviar comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor, né, para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí com isso a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá. Fala pessoal, eu sou o Fábio Jardim e nós vamos falar de Hadoop, esse framework tão comentado e tão difundido aí do ecossistema Big Data. Acho que todo mundo já deve ter ouvido, já deve ter visto esse elefantinho amarelo em muitos lugares. É um dos principais frameworks de Big Data que a gente tem hoje, pelo fato dele ter sido o primeiro, quem deu o pontapé inicial aí em toda a plataforma de Big Data no mundo. Então, o que é o Hadoop? O Hadoop é uma plataforma que fornece infraestrutura econômica e escalável. Quando eu falo econômica, eu estou falando em comparação aos métodos tradicionais de armazenamento e processamento. Por exemplo, um DW, que utiliza um banco de dados relacional, ou um storage high-end, ou até um OLAP, enfim. Todos esses bancos de dados, quando a gente compara o poder de armazenamento e processamento do Hadoop, ele acaba sendo um pouco mais econômico. E o escalável vai muito da escalabilidade horizontal do cluster Hadoop. Então, quando eu tenho que crescer o meu cluster, eu consigo crescer ele facilmente, adicionando mais máquinas ao meu cluster. O Hadoop ele foi desenvolvido para fazer processamento em lote em grandes quantidades de dados. Então a gente tem aí a parte de MapReduce, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é a parte de processamento em dados massivos. E armazenamento distribuído. Então todo o sistema de arquivos, todo o sistema de armazenamento do Hadoop, ele é feito de forma distribuída. Então a gente tem aí todo o cluster participando desse bolsão de dados que a gente chama aí de HDFS. Como eu disse para vocês, ele é o precursor do ecossistema Big Data, então ele surgiu lá em 2006. Então ele veio aí dando pontapé inicial para todas as plataformas de dados que a gente tem hoje. A gente fala que meio que o Hadoop é o pai do Big Data. Ele foi desenvolvido para trabalhar com servidores commodities. Quando eu falo servidor commodity, eu estou falando de servidores que não têm marca. Então, se eu quiser pegar 10 máquinas, 10 PCs que eu tenho dentro da minha casa, guardado no estoque, por exemplo, montar um cluster Hadoop, funciona. Vai ser performático? Não. Nós temos hoje hardware específicos para Hadoop que são muito mais performáticos do que aí as máquinas nossas que a gente tem aí de legado, ou mas para teste que a gente quer fazer, ou quero aprender a instalar o Hadoop, eu tenho 3, 4 máquinas aqui, eu consigo utilizar. Ele funciona perfeitamente. Atualmente a gente está na versão 3 do Hadoop, e desde a versão 2.2, o Hadoop aí tem 4 frameworks, 4 módulos dentro dele, que é o HDFS, o MapReduce, o Hadoop Common e o Yarn. A gente vai falar de cada um deles. Um pouco da história do Hadoop. O Hadoop foi criado pelo Doug Cutting e o Mark Caffarella. Um fato interessante é que esse elefantinho amarelo que vocês veem em todo lugar era o nome do elefante de pelúcia do filho do Doug Cutting. Então, tanto o elefantinho quanto o nome foi uma homenagem que o Doug Cutting fez para o filho dele, que era um pelúcia aí do elefantinho, desse elefantinho amarelo que o filho dele tinha. O Hadoop, ele, como eu disse para vocês, ele abriu caminho para vários outros projetos dentro do mundo Big Data. Então, se hoje a gente tem essa ampla
ampla camada aí de dados, de processamento, de armazenamento, streaming, enfim, tudo que a gente tem hoje, tudo isso se iniciou com o Hadoop. E esses dois personagens aí foram os criadores desse ecossistema open source. Então, falando um pouco aí da história, a gente tem aí a criação do projeto NUT lá em 2002, que era o projeto encabeçado aí pelo Doug Cutt e Mark Caffarella, que eles queriam indexar a internet. Esse projeto tinha uma série de problemas. E em 2003, o Google lançou o seu paper do GFS, que era o Google File System, que era o sistema de arquivos que o Google já utilizava na época. O Doug Cutt e o Mark Caffarella se basearam nesse paper, sanaram aí todos os problemas que tinham dentro do projeto NUT, incorporaram, baseado nesse paper, as features todas que o Hadoop iria ter. E em 2004 eles lançaram aí o NUT Distribution File System, baseado nesse paper. Porém, era uma versão open source. Em 2004 ainda, o Google lançou aí o paper do MapReduce. Então, no projeto NUT, o armazenamento já estava resolvido, eles passaram agora para o processamento. E o processamento foi baseado também nesse paper do MapReduce. Em 2005, o projeto NUT implementou aí o MapReduce, uma versão open source, baseado no paper do Google, para processamento de dados. Então, tanto o armazenamento como o processamento já estava resolvido. Aí, em 2006, eles juntaram esses dois módulos, tanto o NDFS quanto o MapReduce, e criaram o projeto Hadoop. Em 2006 ainda, o Yahoo viu esse projeto e chamou aí o Doug Cutt para desenvolver esse projeto dentro do Yahoo. O Doug Cutt aceitou desenvolver esse projeto, desde que esse projeto nascesse open source. O Yahoo topou e aí esse projeto começou a ser desenvolvido fortemente. Já em 2008, o Yahoo já indexava todas as páginas da internet aí com cerca de 10 mil máquinas dentro de um cluster rodando Hadoop. Então, a gente já tinha muitos nós e muitas empresas começaram, a partir desse sucesso, muitas empresas começaram a utilizar o Hadoop. Em 2008 ainda, o Hadoop entrou como um projeto Apache, projeto dependente dentro da Apache, e aí a sua aderência foi enorme. Em 2010, o Facebook já processava aí 10 petabytes de dados utilizando o Hadoop. E aí o Hadoop foi criando suas novas versões. Em 2012, lançou a versão 1.0, em 2013 a 2.2, em 2017 a versão 2.8, e no final de 2018 a gente tem a versão atual que a gente tem aí, que é a versão 3 do Hadoop. Então, essa foi um pouco aí da história lá, desde 2002, desde o nascimento do Hadoop em 2006, até o que a gente tem hoje. Bom, e quais as características do Hadoop? O que se compõe o Hadoop? O Hadoop ele foi pensado para ser baixo custo, lógico, comparado com os sistemas de armazenamento que a gente tinha desde então. Um ponto interessante do Hadoop é a flexibilidade de armazenamento. Bom, por que eu tenho essa flexibilidade de armazenamento? Porque eu não tenho um banco de dados com tabela dentro do Hadoop. Eu tenho o quê? Eu tenho um sistema de arquivo distribuído. E aí eu posso armazenar desde um CSV vindo no FTP, por exemplo, ou extraído de uma tabela, até um JSON, até um arquivo texto sem padrão nenhum, e até imagens e vídeos, enfim, eu tenho um sistema de arquivo, eu não tenho uma tabela. E aí eu posso armazenar dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. E o grande legal do Hadoop é que ele é open source. Então, eu não pago nada para usar. Se eu quiser entrar no site da Apache, baixar ele, instalar, eu posso até customizar esse software, e aí eu não pago nada para usar, porque ele é open source. Todo o Hadoop foi pensado para ser tolerante à falha, então vocês vão entender aí, de acordo com essa aula, o porquê ele é tolerante à falha, e ele permite também a gente fazer análise complexa de dados, com grande massa de dados, através do seu framework de processamento, que é o MapReduce. E lembrando que, de acordo com essa escalabilidade horizontal, ele é totalmente escalável. Então, tenho 5 máquinas rodando Hadoop. Não está dando conta, eu preciso crescer, eu estou colocando muitos dados, eu posso colocar mais 5, mais 10, mais 20, mais 100, enfim, eu posso crescer de acordo com o meu uso. Basicamente, eu tenho alguns modos de execução aí dentro do meu Hadoop. Eu tenho o modo de execução standalone, que é um modo que a gente não vai encontrar em produção. É um modo para teste. Eu tenho aí
uma máquina, você pode instalar até você baixar o Hadoop na sua máquina, no seu PC, no seu notebook, você vai ter aí o seu Hadoop dentro de uma versão standalone. Significa que todos os processos estão dentro da mesma JVM, compartilham a mesma memória dentro dessa JVM. Então, isso simplesmente não é escalável, esse ambiente é apenas para você fazer testes, para fazer validações. A gente tem um pseudo distribuído que ele imita um ambiente em produção, porque apesar de ele rodar local, como standalone, ele roda em processos Java separado. Então, a gente já começa a ter uma autonomia aí de processos. Mas, novamente, uma execução para você rodar na sua máquina, não é uma execução para você rodar aí em produção. Por quê? Porque ele não escala. Ele não foi feito para isso. Em produção, a gente tem o modo distribuído, que aí a gente tem um cluster com várias máquinas, com vários nós, e cada nó com os seus serviços aí do Hadoop separadamente. Então, aí a gente tem poder de processamento, poder de paralelismo, a gente tem aí a redundância de dados que o Hadoop te oferece, enfim, todo aí o know-how que o Hadoop foi concebido. Uma forma de execução que está crescendo cada vez mais também é a forma em Docker. Então, eu tenho uma abordagem um pouco diferente, a gente não tem às vezes a gente não tem algumas premissas, mas funciona muito bem. O ambiente que eu tenho hoje atualmente é um ambiente em Docker e funciona muito bem. A gente consegue rodar na nuvem, on-premises, então a gente consegue subir lá os componentes do Hadoop, principalmente de armazenamento, no Docker, e isso funciona muito bem. E a gente tem também a abordagem cloud, que vários fabricantes aí já têm pré-configurado, pré-definido aí o seu Hadoop, o seu sistema de armazenamento, processamento, de recurso, enfim. Você tem as clouds preparados para trabalhar Hadoop também de forma nativa. O ambiente que eu vou usar hoje é um ambiente em Docker, então vocês tem um link aí do meu GitHub, mais para frente eu mostro para vocês. Eu tenho um ambiente que eu montei para estudo, que está no github.com/FabioJardim/Big Data _Docker. Lá você vai ter toda a explicação do framework, tudo como instala o Docker no Windows, Linux, Mac, e como você consegue baixar essas imagens e trabalhar na sua máquina. Então, a gente vai utilizar esse ambiente para trabalhar aqui hoje. Bom, falando um pouco dos componentes do Hadoop, a gente tem aqueles 4 módulos que eu falei para vocês, que é o Hadoop Common, que é a parte de biblioteca, o HDFS, que é a parte de armazenamento, o Yarn, que é a parte de gerenciamento, e o MapReduce, que diz respeito ao processamento dos dados dentro do Hadoop. Alguns a gente vai entrar a fundo no HDFS, que é a parte que vai interessar para a gente hoje, que é a parte do armazenamento. A gente vai falar um pouco dos outros também. Começando pelo Hadoop Common, que o Hadoop Common são as bibliotecas necessárias para o Hadoop funcionar. Então, basicamente, são os arquivos jars, ele é desenvolvido em Java, como todo o Hadoop. Então, a gente tem lá nossas bibliotecas em Java dentro dos diretórios de instalação do Hadoop. Ele também é conhecido como Hadoop Core, porque sem essas bibliotecas dentro do Hadoop, o Hadoop não funciona, nenhum módulo. Então, é o arquivo necessário aí para o Hadoop funcionar. Quando nós vamos desenvolver ferramentas em Java, por exemplo, eu posso utilizar essas bibliotecas, importar lá dentro do meu programa Java e pôr para funcionar. Mas o Hadoop Common a gente não usa no dia a dia, porque ele é apenas essas bibliotecas para ele utilizar. Nós temos o Yarn, que é um outro módulo dentro do Hadoop, que é onde eu faço toda a parte de gerenciamento de recurso. Então, o Yarn significa Yet Another Resource Negotiator, significa negociação de recursos para execução de jobs dentro do Hadoop. E aí eu posso executar job, por exemplo, de um Spark, um Hive, ou até mesmo um MapReduce, que está dentro do framework Hadoop. Então, ele é uma plataforma genérica para a gente utilizar recursos do cluster. Ele foi introduzido a partir do Hadoop 2.0, então no Hadoop 1.0 a gente não tinha o Yarn e a gente tinha sérios problemas de escalabilidade. Por quê? Porque eu não conseguia executar vários jobs de uma vez, porque simplesmente eu usava todo o recurso do cluster. O Yarn veio resolver esse problema. Então, eu particiono
o meu cluster em vários pedacinhos de recurso e eu consigo executar vários jobs, vários processos simultaneamente. Um fato interessante é que o Yarn foi desenvolvido pelo Yahoo também, lá em 2012. Então, o Yahoo, mais uma vez, contribuiu para esse framework todo. E ele se tornou um projeto Apache e foi aí incorporado dentro do Hadoop. Então, ele permite aí essa negociação de recurso entre quem está desenvolvendo o aplicativo ou quem está executando a aplicação e a aplicação relativamente dita. Então, quando eu falo de gerenciamento de recurso, basicamente, o Yarn vai gerenciar memória e CPU do seu cluster. Então, se eu tiver 10 máquinas com 10 cores e 10 gigas de memória cada uma, o Yarn vai enxergar 100 gigas de memórias e 100 CPUs para ele utilizar. E ele vai fracionar isso em containers para fatiar esses recursos e processar vários jobs ou várias tarefas de uma vez. E ele também faz um agendamento, ele cria uma fila de execução de tarefa de acordo com esses recursos disponíveis. E aí a gente tem o Resource Manager, que cuida massivamente desses recursos. Então, ele faz a monitoria, ele libera recursos para executar. E a gente tem o Node Manager, que é quem executa a tarefa lá dentro do nó que o dado está. Então, isso, a gente tem uma arquitetura Master Work, onde o Resource Manager é quem controla tudo, controla os recursos e os jobs que vão entrar na fila, e o Node Manager é quem vai lá e executa o trabalho propriamente dito. Aqui é uma imagem da execução de um job do Yarn. Então, aqui a gente tem um client ou uma execução, seja ele de Spark, Hive, MapReduce. Na hora que eu vou executar um job, eu falo o quê? Eu falo, Yarn, eu preciso de 4 GB de memória, de 2 cores e 5 containers com esses 2 recursos. O que ele faz? Ele vê se o cluster tem isso disponível. Se tiver, ele vai lá, lança esses containers dentro dos nós workers. Se eu tiver 10 nós, ele vai distribuir isso dentro dos 10 nós. Ele vai lançar isso aí e vai pegar o meu job, o meu programa e executar dentro desses containers que estão dentro dos nós workers, que são os node managers. A hora que acabar, ele vai me retornar e falar, ó, a tarefa foi executada com sucesso, ou deu erro, enfim. Então, eu tenho essa negociação. Se eu não tiver o recurso disponível, o que o Yarn faz? O Yarn vai lá e vai colocar você numa fila de espera. A hora que eu liberar recurso, eu vou pegar esse job e executar. E aqui a gente tem uma tela de histórico de execução ou de acompanhamento de execução de job que o Yarn fornece para a gente. Então, aqui na parte de cima, eu tenho as métricas do meu cluster, onde eu tenho 8, lógico, isso aqui é um cluster reduzido, em produção a gente vai ter muito mais. Então, aqui eu tenho 8 GB de memória e 8 vCores. Então, eu poderia, por exemplo, simultaneamente executar dois jobs com 4 GB de memória e 4 CPUs, e ele ia conseguir executar. Se eu precisasse de executar mais um job, ele teria que esperar esses 2 acabar para executar, porque eu não tenho recurso suficiente. Na parte de baixo, eu tenho a lista aí de todos os jobs que foram executados, e notem que eu tenho um em execução. E esse que está em execução é um job Spark, onde eu tenho 3 containers rodando, e aí cada container eu tenho aí uma CPU, então eu tenho lá 3 CPUs rodando e eu tenho 5 GB de memória rodando nesse cara. Então aí eu tenho as métricas do meu cluster. Então, lógico, se eu tivesse mais recurso, eu poderia executar muito mais coisas em paralelo. O que vai depender? O tamanho do meu cluster e o quanto de recurso que eu peço para executar todo o nosso job. O Yarn, ele vem já no framework do Hadoop, porém não existe só ele para executar aí, para gerenciar esses jobs. Eu tenho outros frameworks, outros aplicativos que podem fazer isso. O Mesos, por exemplo, é um cara que pode substituir o nosso Yarn, e quando eu rodo os meus jobs em Docker, geralmente eu não preciso usar o Yarn, porque aí eu tenho todos os pods escaláveis
que eu peço, eu vou executar um Spark, por exemplo, eu não vou negociar recurso aí com o meu Yarn, for com o Kubernetes, por exemplo, e ele lança os pods para mim, e ele que gerencia isso. Então aí eu tenho algumas diferencinhas. Mas a forma nativa do Hadoop é o quê? É o Yarn está embutido no gerenciador dos seus processos. Se você for executar baixar a VM, por exemplo, da Hortonworks ou da Cloudera, ou fazer uma instalação desses dois para executar aí os seus jobs, você vai ter o Yarn. O Databricks, por exemplo, ele usa o Mesos para fazer execução. Se eu não me engano, o Mapier também. Então, a gente pode ter alguma diferencinha. A gente tem também o MapReduce, que é um módulo de processamento dentro do nosso Hadoop. E aí, o MapReduce tem algumas peculiaridades. A maior delas é que ele utiliza disco para fazer toda a intermediação aí do Map e do Reduce, ou de cada Reduce que você vai fazer. Então, a gente sabe aí que o disco hoje é o recurso mais lento que a gente tem na computação. Então, dependendo do que você for fazer, ele vai ser um pouco lento. E com a chegada do Spark, o Spark faz um processamento, só que em memória. Então, o Spark consegue ser aí até 100 vezes mais rápido que o MapReduce. E aí, o que aconteceu? Muitos jobs que rodavam em MapReduce, eles começaram a ser migrados aí para uma estrutura Spark. Então, esses jobs começaram a ser reescritos em Spark com mais performance. Por quê? Porque usa memória. Porém, a gente tem aí no MapReduce funcionando para alguns casos. Entre eles o Hive, nativamente o Hive usa o MapReduce. Então, a gente tem ele aí fortemente sendo utilizado, pelo Hive principalmente. Então, o que é o MapReduce? O MapReduce é uma estrutura de processamento distribuído. Então, aí ele foi desenvolvido para trabalhar com uma quantidade muito grande de dados. Se a gente for processar quantidade pequena de dados, qualquer banco de dados vai ser muito mais rápido que ele. Porém, quando a gente fala de gigas, teras, até petabytes, ele consegue ser mais performático, mesmo trabalhando aí em disco. Por quê? Porque ele trabalha de forma distribuída, fornece paralelismo nativo, então a gente consegue paralelizar muito. Lógico, depende de quantos nós que você tem no seu cluster. Quanto mais nós, quanto mais o seu dado estiver distribuído, mais o seu job vai estar paralelizado. E aí, quais são as características do MapReduce? Como eu disse para vocês, é esse processamento paralelo, então é onde ele tira vantagem de um banco de dados, por exemplo, que às vezes tem um nó só para executar. Por quê? Porque ele está nesse ambiente distribuído, ele é totalmente escalável, então ele tira proveito dessa escalabilidade aí do Hadoop. Ele é totalmente tolerante à falha, então ele tem mecanismos de recuperação, juntamente com o Yarn, por exemplo. Se você estiver executando um job e tiver uma falha, você pode retentar processar ele. Isso é possível. E o legal é que a gente pode desenvolver aplicações em Java, Python, Ruby e C++. O que vai funcionar melhor? Java. Por quê? Porque ele foi desenvolvido em Java. Então, Java aí ele vai ser um pouco mais performático. O MapReduce ele tem aí dois pontos, dois principais processos, que é o Map e o Reduce. O Map é o ponto de partida do seu programa MapReduce. Por quê? Porque ele que vai mapear aquela fonte de dados, vai pegar cada registro que tem naquela fonte de dados e transformar ele aí num par de chave-valor. Um fato interessante, a gente vai ver mais para frente que o HDFS trabalha em bloco. Então, quanto mais para cada bloco que você tem dentro do HDFS, você vai ter um map. Então, aí se o arquivo tiver distribuído aí em 10 blocos, ele vai fazer 10 maps. E aí ele vai paralelizar esse load do arquivo para o seu processo. Então, o map vai pegar esse arquivo, vai pegar esses blocos, transformar um par de chave-valor e jogar para o seu processamento. E o seu processamento ele vai ser feito pelo Reduce. Então, dentro do Reduce, você vai fazer o quê? Você vai fazer sua lógica de programação. Então, você vai ter agregações, filtros, sumarização, enfim, toda a sua lógica que o seu programa necessita. Um fato interessante do Reduce é que ele executa um Reduce de cada vez. Então, se eu tenho map, eu preciso fazer um Reduce, por exemplo, de um filtro, eu vou fazer o Reduce e a saída desse Reduce eu vou salvar em disco. E depois, se eu precisar de um outro processo, eu vou ler essa saída de novo do disco, vou ler do disco, vou fazer o map, vou fazer o Reduce e aí eu vou salvar de novo em disco.
Então, essa interação de disco acaba sendo muito lenta e o Reduce faz uma execução de cada vez. Quando eu pego o dado do map e jogo para o Reduce, esse processo, quem cuida desse processo de pegar o dado do map que foi mapeado e jogar para o Reduce, é o Shuffle. Então, eu tenho um processo aí de Shuffle do meu dado, então eu pego essa entrada e distribuo ele para os meus Reduces e automaticamente, a hora quando eu faço isso, ele já ordena para mim. Então eu tenho um sort junto com o meu Shuffle. Então eu pego o dado, mapeio ele, crio lá meu par de chave valor e vou jogar para o meu Reduce. Quem é responsável por fazer essa jogada para o meu Reduce é o Shuffle e ele já ordena esse dado para mim, para o Reduce não precisar ordenar, para otimizar o Reduce. E aí eu tenho um exemplo bem legal aqui, que é um exemplo de um word count realizado com MapReduce. Aqui eu tenho um input aí que é um arquivo salvo no HDFS, por exemplo, que eu tenho aí algumas palavras, tenho 3 linhas em um arquivo, um ou mais arquivos, enfim. Eu posso ter 3 arquivos, cada linha ser um arquivo, ou posso ter um arquivo só. O que eu vou fazer? Eu vou ler esse arquivo, vou contar quantas palavras tem dentro desse arquivo. E aí, o que o map faz? O map vai lá, vai ler esse arquivo, para cada linha desse arquivo, ele vai fazer um split, então ele vai dividir cada linha, e o map vai pegar essa linha e vai pegar para cada palavra que ele identificar, lógico, isso eu tenho que programar no meu código, para cada lógico, para cada palavra que ele identificar na minha linha, ele vai quebrar e dar um peso 1. Isso é programado dentro do meu job. E aí o map vai ter o quê? Vai ter essas 3 caixinhas com um mapeamento de chave e valor. E aí o shuffle vai fazer o quê? O processo de shuffle vai pegar o dado do map e jogar para o Reduce. E aí, a hora que eu faço esse processo, notem que ele já ordena todo o dado para mim. Então, ele já pega as palavras parecidas, as palavras iguais, e já quebra em blocos separados. Por quê? Porque na hora que eu tiver que fazer meu group by com count lá dentro do Reduce, eu não vou precisar ordenar. Ele já está ordenado. Então, eu pego cada bloquinho desse e só faço meu Reduce. Então, se eu vou lá, faço o meu group by key, por exemplo, e já tem o count dessa palavra. E aí o Reduce faz o quê? O Reduce vai fazer essa lógica de sumarização de cada palavra, vai dar a quantidade de vezes que essa palavra aparece no arquivo, e sempre o retorno vai ser um arquivo. Então eu vou gravar um arquivo final lá no meu HDFS que vai ter todo o resultado. E aí o arquivo final vai ser dir 2, car 3, dir 2 e river 2. Então ele vai pegar, juntar novamente todos esses processos aí paralelizados e salvar num arquivo para a gente. Então isso é o caminho perfeito aí de um word count feito com o MapReduce. E aí a gente entra na parte que é o mais interessante a meu ver, porque é a parte de armazenamento, que é a parte mais utilizada hoje em dia. Então a gente tem aí o HDFS, que nada mais é do que Hadoop Distributed File System. Então a gente tem o quê? A gente tem um sistema de arquivo distribuído do Hadoop. Então eu não tenho banco de dados, eu tenho um sistema de arquivo. Ele é muito parecido com o Linux, então muitas pessoas aí têm às vezes pega e confunde se está no Linux, se está no Hadoop, mas a gente tem métodos para saber o comando é diferente, a gente vai ver mais para frente. E aí, quais são as características do HDFS? Ele é totalmente tolerante à falha, como todo o framework aí que a gente viu do Hadoop. Ele é escalável, então ele tira proveito lá da escalabilidade horizontal. Se eu precisar de mais poder de armazenamento, se precisa mais volume, mais espaço para armazenar dados, eu posso colocar mais servidores com disco, e aí eu consigo crescer o meu Hadoop. Ele é altamente portável. Por que ele é altamente portável? Porque eu simplesmente armazeno arquivos dentro dele. Então, se eu quiser pegar os arquivos que estão dentro do meu HDFS e jogar para outro lugar, eu consigo fazer isso facilmente. Um ponto interessante quando a gente usa toda essa suíte de Hadoop, vamos supor que eu tenho eu tenho aquele dado lá no meu HDFS, eu vou fazer um MapReduce utilizando o Yarn para gerenciar recurso. O que ele vai fazer? O processo MapReduce vai até o dado. Então ele vai quebrar aonde o dado está e vai processar no nó que o dado está e depois retornar isso para a gente.
Por quê? Porque geralmente eu tenho muitos dados. Eu tenho gigas, teras, petabytes de dados armazenados. Então, imagina você, eu ter que trazer todos esses dados para o meu nó para processar, às vezes o nó não vai aguentar de tantos dados que tem. Então, eu tenho aí o processo indo ao dado. Ele foi projetado para trabalhar aí com arquivos bem grandes. A gente vai ver que os blocos do HDFS aí, ele tem um tamanho, então não é legal a gente trabalhar com arquivos pequenos por uma série de motivos. Então, eu posso armazenar arquivo pequeno? Pode, não tem problema nenhum. Mas ele foi feito aí para trabalhar com arquivos bem grandes. E ele também foi desenvolvido em Java, como todo o framework aí do Hadoop. O HDFS, ele trabalha com coerência de dados. O que significa coerência de dados? A coerência de dados significa que eu escrevo uma vez e eu não consigo editar esse dado. Eu consigo apenas ler, mover, copiar ou excluir. Então, peguei um arquivo CSV vindo de algum lugar, escrevi ele no HDFS, mandei ele lá para o HDFS, eu não consigo editar esse arquivo. Não é possível. A intenção é, eu jogo o arquivo, e eu consigo ler ele várias vezes. Então, isso se chama coerência de dados. Então, eu tenho essa premissa. Ele também utiliza hardware commodity como framework, já falei para vocês. Ele não foi projetado para baixa latência, então, se eu quiser aí um tempo de resposta rápido do meu HDFS, eu não vou ter. Por quê? Porque ele não foi projetado para isso. Ele é um sistema de arquivo. O bloco padrão do HDFS é 128 megas. Então, para cada arquivo, se eu tiver um arquivo de 1 giga, por exemplo, eu vou armazenar lá dentro do meu HDFS, ele vai quebrar em blocos de 128 megas e jogar aí em vários servidores. Então, ele vai quebrar esse arquivo em 128 megas. São os blocos padrões. E aí, para cada bloco que eu salvo dentro do HDFS, ele automaticamente cria mais 2 réplicas. Então, eu tenho um fator de replicação padrão igual a 3. Então, eu tenho aquela réplica, eu tenho aquele bloco que eu coloquei, e automaticamente aquele nó que salvou o bloco já replica esse bloco para mais 2 arquivos, mais 2 servidores diferentes. Por quê? Segurança, se eu perder um nó, eu tenho outras 2 cópias. E paralelismo, eu consigo aí processar eu tenho um paralelismo de 3, então na hora de processar eu posso ler ele em 3 lugares diferentes. E aí eu tenho 2 caras principais dentro do meu HDFS. Eu tenho o name node e o data node, que são os 2 principais recursos aí dentro do meu HDFS. Quando eu falo de name node, eu também estou falando de uma arquitetura masterwork, então eu tenho quem manda e quem executa. Então aí eu tenho o name node como gerenciador do sistema de arquivo e regulador de acesso. Então eu tenho o name node como o cara que sabe aonde o meu dado está. Ele não armazena dado nenhum, ele só armazena metadado. E aí ele armazena esse metadado em memória para ficar mais rápido. E ele também vai regular o seu acesso. Se você quiser armazenar ou quiser ler o arquivo dentro do HDFS, quem vai permitir vai ser o name node. Um fato interessante eu tenho um só ativo por cluster, então eu tenho aí a possibilidade de ter apenas um, porém eu tenho que ter uma redundância dele. Se eu não tiver, eu posso ter um ponto único de falha. Por quê? Porque se eu perder o meu name node, se meu name node cair, o meu HDFS para de funcionar. Porque ele sabe onde o dado está. Ele não armazena o dado, mas ele sabe onde ele está. Então você sempre precisa dele ativo. Então qual que é aí a boa prática? A gente tem um standby name node, um active standby. O que acontece? O meu name node está no ar e eu tenho um outro que fica aqui só trocando metadados com ele. Se o ativo cair, o standby entra automaticamente aí em produção e ele começa a funcionar. Então eu tenho esse mecanismo aí para sanar aí o meu ponto único de falha. E aí também eu tenho o meu data node. O data node é quem armazena realmente o meu dado. Então, ele simplesmente atende solicitação de leitura e gravação do name node ou dos clients. Então,
o Datanode vai armazenar realmente o seu bloco, o seu dado lá dentro do HDFS, e ele vai ser responsável por quê? Pelo quê? Criar, excluir e também replicar aqueles blocos de dados, daquelas 3 réplicas, e ele faz automaticamente. E o ponto interessante é que ele fica falando se ele está vivo ou não lá para o HDFS, para o Namenode. Então, o Namenode tem o poder de desativar o Datanode caso ele não dê sinal de vida. Isso pode acontecer. Só que o Datanode ele é totalmente dependente do Namenode. Apesar dele armazenar o dado, ele não sabe qual dado está armazenado lá. Quem sabe é o Namenode. Então, só o Namenode vai saber qual dado está em cada bloco, em cada Namenode. Então, ele é totalmente dependente aí do Namenode. E um pouco da arquitetura do HDFS, aqui uma arquitetura aí que a gente está simulando uma escrita ou uma leitura. Então, um client vai realizar uma gravação, uma leitura no HDFS, e aí ele vai perguntar para o Namenode, Namenode, em que nó que eu posso gravar ou ler determinado dado? E o Namenode vai falar, pô, utiliza o nó N. Ele vai lá e vai gravar esse bloco lá no nó N. Automaticamente, esse nó vai pegar e vai replicar aí esse dado para mais 2 nós. E automaticamente ele vai dar o ok lá de gravação dos dados. Notem que a constante comunicação aí do Datanode com o Namenode através do Heartbeat. Ele fica falando se ele está vivo ou não. Então, basicamente, esse é o fluxo aí de leitura ou gravação de dados. E a gente tem também a figura do standby Namenode. Caso o Namenode pare de funcionar, o standby entra no ar e começa aí a funcionar sem downtime. Então, a gente sempre vai precisar aí do Namenode. Se um Datanode cair, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu tenho a cópia dos dados em mais 2 servidores. Se 2 servidores cair, eu posso começar a ter problema. E se 3 servidores cair, eu corro o risco de um bloco estar nesses 3 servidores e aí eu começo a perder dados, perder informação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, perder um Datanode não tem problema, a gente trata ele, tem aí o tempo de downtime que ele pode ficar, porém, se eu perder o Namenode, eu tenho sérios problemas, porque eu preciso dele para o meu HDFS funcionar. E aí vamos para a mão na massa, vamos aí falar de alguns comandos HDFS. Quando a gente fala de comandos HDFS ou comandos Hadoop, eu tenho uma série de comandos que a gente pode utilizar. Eu tenho comandos aí de administração, eu tenho comandos de checagem, eu tenho comandos de failover, só que acaba que esses comandos, quem utiliza mais é quem administra um cluster. Quem vai utilizar esse cluster vai utilizar mais a parte de file system, então a parte mais de manipulação aí de arquivo. E para manipular arquivo, para manipular o seu HDFS, a gente tem basicamente alguns comandos. O comando principal é o Hadoop FS, porém a gente também tem, que faz a mesma coisa, a gente pode usar qualquer um dos 3. A gente tem o Hadoop FS, que é Hadoop, o FS é de File System. Aí a gente tem o Hadoop DFS, que é o Hadoop Distributed File System. Esse Hadoop DFS está deprecated, a gente vai ver aí no terminal que ele vai falar que está deprecated. E a gente tem aí o Hadoop, o HDFS DFS, que é um cara mais novo, que ele funciona somente para o Hadoop, para o HDFS. O Hadoop FS ele permite a gente manipular outros sistemas de arquivo. A gente vai usar o Hadoop FS, mas a gente pode usar qualquer um deles, não tem problema nenhum. E aí, quais comandos que eu posso utilizar no meu Hadoop? Eu posso utilizar os comandos parecidos com o meu HDFS, desculpa, com o meu Linux. Então, basicamente, todo comando Linux que eu tenho aí um paralelo dentro do meu Hadoop. Então, eu consigo ler um arquivo com cat, por exemplo, eu consigo copiar um arquivo para outro diretório com o CP, eu tenho um LS que eu consigo listar, eu tenho um MV que eu consigo mover, rmdir, o get que eu consigo pegar os dados do meu Hadoop e mandar para o meu sistema operacional, o put
que eu consigo pegar o arquivo que está no meu Linux e jogar lá para o meu HDFS. Então, a gente tem aí alguns comandos que a gente pode utilizar. E aí, vamos aí testar os nossos comandos. O comando principal que eu falei para vocês, se vocês quiserem saber todos os comandos que vocês podem utilizar, é só digitar Hadoop, help, que aqui ele dá os comandos. Por exemplo, a gente vai usar o fs, ou é a mesma coisa do hdfs, help. E aí eu tenho o quê? Eu tenho mais comandos aqui, por exemplo, o dfs, que é a manipulação do arquivo. Então aqui a gente vai, e o que está deprecated que eu falei para vocês é o Hadoop dfs -ls, por exemplo. Pode ver que ele está falando que ele está deprecated. Então aqui, esse cara aqui, nas próximas versões, é capaz de não funcionar mais. E o que a gente vai usar? Vamos usar o Hadoop FS mesmo. Então, Hadoop FS, se eu digitar somente Hadoop FS, ele vai falar o quê? Ele vai falar que eu tenho que colocar o parâmetro que eu quero. E aí eu posso ter esse monte de parâmetro. Ó. Traço cat, traço ls, traço du. Então aqui ele me fala como que eu tenho que fazer. Então vamos lá. Vamos lá, Hadoop FS. Bom, eu quero fazer um ls. Pô, ls, que eu vou listar o meu diretório. Eu vou listar os diretórios que eu tenho na raiz aqui do meu HDFS. Notem que eu tenho 4 pastas: aula, HBase, TMP e user. Diferente do meu Linux, se eu der um ls, só um ls, eu estou no meu Linux, ó, e eu tenho arquivos diferentes, ó. Tem arquivos diferentes, certo? Se eu quiser ver o Linux, ls. Se eu quiser ver o Hadoop FS, aí eu faço traço ls, e aí eu enxergo o Hadoop. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar, ó, Hadoop FS traço, eu vou criar um diretório, mkdir. E esse diretório vai chamar teste. Quando eu não passo o barra aqui, ele vai criar na minha raiz. Opa. Barra teste. Para ele criar na raiz. Então aqui, se eu vier no Hadoop FS traço ls, vou listar os diretórios, eu vou ver que eu tenho um diretório chamado teste. Certo? E aí, se eu quiser listar o que está dentro do teste, eu dou um Hadoop FS traço ls e dou um barra teste. Eu sempre tenho que passar o caminho absoluto e ele não tem autocomplete. Então, tem que ficar ciente disso. E aí, dentro do meu Linux, eu vou criar um arquivo, vou dar um VI. Isso tudo dentro do Linux. VI aula.txt. Então aqui eu tenho o VI, vou criar um arquivo. A aula de hoje Big Data HDFS. Vou colocar aqui que dia que é hoje. Só para... Hoje é dia 11, né? 11/05/2020. Que é aí o dia de hoje, só para a gente ter uma noção. Vem aqui, vou salvar o meu VI lá. Um arquivo, eu poderia criar também com gedit, não tem problema. Gedit. Ah, não, aqui dentro eu não estou, porque eu estou no meu Docker. Para entrar no Docker, depois que vocês baixarem aí a fazer todo o procedimento, tem lá como que entra no Docker, bonitinho, mas basicamente, ó, vocês vão dar um Docker exec, tem lá como faz no GitHub. Vocês vão entrar, vocês vão ter aí vocês vão estar na máquina aí que está rodando o NameNode. E aí eu vou fazer o quê? Ó? Eu tenho o meu arquivo que chama aula.txt dentro do meu Linux. E eu vou fazer o quê? Vou lá no meu Hadoop FS -put
Então, eu vou pegar um arquivo que está no meu sistema operacional, que está no meu Linux, e vou jogar lá para o meu HDFS. Então, vou fazer um put no HDFS. Eu vou dar um aula.txt, que é o meu arquivo, e eu vou jogar aonde lá dentro do meu HDFS? Eu vou jogar dentro da pasta /teste. E vou executar. Notem que o HDFS, ele não, para put, ele não fala se deu certo ou não. Se der erro, ele vai te retornar um erro. Por exemplo, teste 2. Essa pasta não existe. Ó. Ele também não retorna. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e só vai... Se ele der alguma mensagem, significa que ele deu erro. Mas quando ele dá OK, ele não vai te retornar nada. Então, aqui, se eu for lá de novo no meu Hadoop FS-ls /teste, vocês vão ver que eu vou ter o aula.txt lá dentro. Pô, beleza, tem um aula.txt. E se eu quiser ler esse arquivo, o que eu faço? Eu vou lá, vou dar um cat. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar o caminho absoluto. Ó, /teste, /aula.txt. E vou dar um enter. E aí ele vai me retornar os dados que eu tenho lá dentro do meu arquivo. E se eu chamar um arquivo que não existe, esse aula2, ele vai falar o quê? Vai falar que o arquivo não existe. E aí ele vai te retornar um erro. Então aqui, toda a parte aí de manipulação, fiz o comando errado, toda a parte aí de manipulação de dados dentro do seu HDFS. Se eu não colocar o barra minimamente aqui, que é a minha raiz, ele dá erro também. Por quê? Porque ele não sabe qual diretório que ele está listando. Então, minimamente aqui eu tenho que colocar o barra para a gente aí ter um retorno de alguma coisa. E aí ele funciona como o Linux mesmo. Ó. Ele tem a parte de controle de acesso, então a gente pode fazer um chmod, por exemplo. Ele tem qual foi o usuário que criou aí o diretório. Então a gente tem toda a parte aí como se fosse um sistema de arquivo mesmo. Aliás, ele é um sistema de arquivo. E aí, se eu for lá na pasta teste, eu quiser remover esse aula.txt, como que eu faço? Eu posso dar um rm/teste/aula.txt, caminho absoluto. E o que ele vai fazer? Ele vai falar que ele deletou. Então, no caso do delete, ele te avisa aí que ele deletou o arquivo. Então, quando a gente faz manipulação, apenas no delete aí que ele vai falar que ele conseguiu deletar. Então, Hadoop FS, a gente tem aí todos os comandos aí que a gente consegue utilizar. Ó. Posso fazer um cat, mudar o owner do arquivo, fazer um count, fazer uma cópia de um diretório para o outro. Tudo aí, manipulação de arquivo que a gente tem dentro do HDFS. Porém, o que a gente pode fazer também? A gente tem interface web dentro do Hadoop. E aí, nativamente ele vai ter essa interface web aqui, que é a interface web tanto do Namenode quanto do Datanode. Aqui, nessa interface web, dentro do ambiente que eu montei, ele está dentro do localhost, porta 50.070. Então, se vocês entrarem aqui nesse endereço, ele vai fazer o quê? Vai te dar algumas métricas. Ó, quando que o Hadoop foi iniciado, qual que é a versão, qual que é a compilação. Ele vai te falar se ele está em modo seguro. Então, aqui ele não está em modo seguro, então ele está apto a funcionar. Está falando que ele tem 53 arquivos e diretórios com 9 blocos, então eu consigo saber quantos blocos aí que eu tenho dentro do meu HDFS, quanto de memória está utilizando, algumas outras configurações aqui, ó, de porcentagem de utilização. Aqui eu tenho todos os meus datanodes, aqui eu tenho um só, por exemplo, aqui eu estou numa máquina local, poderia ter mais. E aqui eu tenho as configurações do meu datanode. Aqui eu tenho um só, mas eu poderia ter vários. Aqui, ó, eu tenho
Se eu tivesse 10, eu ia ter 10 linhas aqui de registro de datanode. E aqui ele fala se o datanode está em serviço, se ele tiver down, vai aparecer down aqui, qual que é a capacidade de armazenamento, quantos blocos que eu tenho naquele datanode. E aí eu tenho algumas métricas também aí da saúde do meu datanode. E dentro dessa console aqui web, eu tenho o browser File System, que eu posso ver lá os arquivos que tem dentro do meu datanode. Por exemplo, mesmo LS que a gente fez lá dentro da linha de comando, a gente tem aqui, ó, página teste, que a gente removeu o arquivo, né? Mas aí eu tenho aqui, eu veria o meu arquivo aqui dentro. Se eu vier aqui no meu aula, por exemplo, eu tenho uma pasta que chama COVID e aqui eu tenho alguns arquivos. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer download desse arquivo. Posso clicar aqui e eu faço download. Então é uma ferramenta aí para a gente visualizar os dados que estão no HDFS. Porém, existe uma outra ferramenta bem interessante, que aí já é um projeto à parte, que foi desenvolvido pela Cloudera, que é o Apache Hill. Que o Apache Hill, ele também fornece aí uma interface web de manipulação não só para o HDFS, mas para o Hive, oferece uma manipulação aí para o HBase, para os seus jobs do Yarn. Então você tem aí uma ferramenta de visualização mais genérica, que abrange muita coisa. Porém, a gente vai usar só para o HDFS. Então aqui, ó, notem que eu tenho a mesma coisa, eu tenho a pasta teste, só que eu não tenho nenhum arquivo aqui dentro. E aí, se eu tiver um arquivo na minha máquina, pode ser Windows ou Linux, tanto faz, e eu quiser jogar lá para dentro do meu HDFS, o que eu faço? Eu posso vir aqui no Upload, seleciono o arquivo, ó, eu vou jogar esse arquivo readme.md aqui, ó, que ele vai jogar lá dentro do meu datanode, do meu HDFS. E aqui eu posso ver todo o arquivo, ó. Posso ler interface web. Aí você vai me falar, pô, mas tem um edit aqui, como você falou que o HDFS trabalha com coerência de dados. Como que tem um edit? Eu vou editar o arquivo que está no HDFS? Não, você não vai editar. O que vai acontecer? O Hill, ele traz esse arquivo para a memória. Então esse arquivo não pode ser muito grande, né? Ele traz esse arquivo para a memória, e aí quando eu clico no edit, ele faz o quê? Ele pega esse arquivo, renomeia para .old, aí eu faço a manipulação que eu quero aqui e dou um save. Quando eu dou um save, ele salva um outro arquivo com esse mesmo nome, aí pega aquele .old e remove ele. Então ele substitui aí o arquivo que a gente jogou lá dentro do HDFS. Então eu tenho aí a possibilidade de fazer esse tipo de manipulação aqui com essa ferramenta. E aí eu posso fazer mais o que? Eu posso renomear, posso mover, copiar, fazer download. Então, se eu fizer download aqui, ó, ele faz download para minha máquina. Se eu vier aqui de novo, ó, no Hadoop, fs-ls/teste, pode ver que vai ter o arquivo aí, o readme.md aí, que é o arquivo que a gente jogou agora. Então, é o mesmo HDFS. E aí, o que acontece? O Hadoop é bem legal, então a gente viu que a gente tem aí a parte de gerenciamento de recursos, que ele permite gerenciar a memória, gerenciar a CPU, ver fazer a divisão aí dos todos os recursos em pequenos recursos e todo mundo trabalhar de forma simultânea. A gente viu que tem a parte de processamento, que está meio que caindo em desuso por causa do Spark, porque o Spark faz todo esse processamento em memória, então ele é até 100 vezes mais rápido. A gente viu que a gente tem essa parte de armazenamento que é muito utilizada, muito utilizada. Então, todos os grandes players aí que armazenam dados on-premises, por exemplo, ou até mesmo na nuvem, eles usam HDFS. Lógico, já tem camadas que rodam em cima do HDFS que permite uma inteligência até às vezes mais apurada, alguns recursos mais apurados, porém a grande base ainda é HDFS e isso não vai morrer tão cedo. Eu fiz até, a minha equipe fez uma comparação utilizando o HDFS S3 e o HDFS é bem mais rápido que o S3, por exemplo. Então a gente aí tem alguns ganhos utilizando o HDFS. E aí,
a gente não fica jogando dado na mão dentro do HDFS, a gente não fica fazendo, até a gente faz até, mas não é o de praxe. Por quê? A gente começa a automatizar muitas coisas e aí a gente tem o nosso sistema de ingestão jogando os dados aí para dentro do HDFS. E quando a gente fala de ferramenta de ingestão, a gente pega os dados de alguma fonte e joga para dentro do nosso Data Lake, que o Data Lake está dentro do HDFS. O HDFS é a base aí do seu Data Lake, é o armazenamento aí do seu Big Data. E quando a gente faz isso, a gente tem algumas ferramentas que fazem esse fluxo de dados aí, que pega uma série de ferramentas. Se a gente for ver no Landscape, a gente tem 20, 30 ferramentas que fazem isso. Tem ferramenta que usa Forma-Batch, conecta em banco de dados, tem umas que trabalham com o streaming em real time, tem ferramentas gráficas, tem ferramentas linha de comando. O que eu fiz? Eu escolhi uma ferramenta aqui para a gente utilizar, que é o Apache NiFi, que é uma ferramenta open source também, que está dentro de todo o ecossistema Big Data, que é uma ferramenta gráfica de fluxo de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, existe uma API, que eu descobri faz pouco tempo aí, que é essa API aqui de coronavírus-19-API, que é uma API aí que, agradecer esse Heroku Quap aqui, que é eles que desenvolveram essa API, é uma API que está aberta, que aí eu jogo, eles têm vários métodos, e um dos métodos é o Countries, que joga os casos de Covid de todos os países, um por um, separado. Então aqui eu tenho Estados Unidos, Espanha, UK, Rússia, Itália, França, Alemanha, Brasil, Turquia. Então ele me retorna em tempo real os dados atualizados de todos aí casos de coronavírus. Usei coronavírus porque está em evidência aí só para a gente fazer um teste. E aí, o que eu criei aqui dentro do NiFi? Eu criei um processo que vai lá, aqui é só meu start, então a cada 30 segundos, por exemplo, eu vou lá, faço um GET nessa API, então esse invoke HTTP aqui, ó, ele vai lá, faz um GET naquela API e me retorna aí esse JSON com todos esses dados. Então, vai me retornar tudo isso aqui. E aí, o que eu faço com esse dado? Eu vou lá e jogo para o meu HDFS. Aonde que eu vou jogar lá para o meu HDFS? Eu vou jogar nesse diretório, /covid/countries. E se tiver conflito aí de arquivos, eu vou sempre fazer um append. Eu poderia, por exemplo, aqui ignorar, fazer replace, mas eu vou fazer sempre append. Então, eu vou jogar nesse diretório aqui, ó, /covid/countries, certo? Então, se eu falar no meu rio aqui, ó, na minha raiz, eu não tenho essa pasta /covid. Ele vai criar automaticamente para mim. Por quê? Porque esse usuário do NiFi, eu dei grant lá dele criar. Caso o diretório não existe, ele vai criar para a gente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui o meu processo. Então, aqui ele já fez uma request. Aqui ele já fez lá a request e já jogou lá para o meu HDFS. Jogou um arquivo de 45.27 KB. Então, a cada 30 segundos ele vai fazer essa chamada e jogar lá dentro do meu HDFS. E aí, se eu der um refresh aqui, eu vou ver que eu tenho uma pasta nova. Vou ter um diretório novo aqui, ó, que é o meu Covid. Uma pasta que chama Covid. E quem criou aqui foi o usuário NiFi. Onde? Nessa data aqui, ó. Então, eu entro lá. Vou ter uma pasta Countries, por quê? Porque foi a pasta que eu coloquei aqui dentro, /covid/countries, certo? E aqui eu vou ter os arquivos de 45.3 KB que ele está jogando. E eu consigo fazer o quê? Eu consigo abrir esse arquivo dentro do meu HDFS. Eu vou ver que tem um JSON, né, bem grande aqui, com todos os países do mundo e os casos de coronavírus em cada um deles. E aí o que eu posso fazer? Ele está armazenando esse dado dentro do meu HDFS. Lógico, eu poderia ter um processo muito mais, deixa eu parar ele aqui, poderia ter um processo muito mais elaborado, tratando o arquivo, enfim, colocando uma data e hora, poderia ter uma arquitetura diferente de jogar para um sistema de mensageria e depois jogar para o HDFS, sim, é o melhor dos mundos. Então isso aqui é teste, é só para ver como que funciona aí essa entrada de dados automática dentro do HDFS. E aí eu fiz esse put dentro do HDFS. Ele está simulando o mesmo comando que eu fiz aqui, ó.
O mesmo comando que eu dei um Hadoop fs-put. Ele está fazendo a mesma coisa. Só que aqui ele faz de forma automatizada, porque tem um componente que faz isso para mim. E aí o arquivo está aqui dentro. O arquivo estando aqui dentro, eu posso processar esse arquivo utilizando o Spark. Então o Spark vai lá e lê do HDFS. Eu posso rodar um MapReduce em cima desse arquivo. Eu posso criar uma tabela externa no Hive apontando para esse diretório e ele fazer select nesse arquivo. Então aí o meu dado estando armazenado, eu posso fazer praticamente aí o que eu quiser. Então esse é um processo aí automático de ingestão. Eu poderia deixar ele rodando aqui e uma vez por dia, por exemplo, ou a cada hora, enfim, eu escolho o schedule, a menor maneira aí de eu utilizar. Bom, então a ideia era vocês verem aí esses 4 principais frameworks aí dentro do Hadoop. A gente deu mais ênfase no HDFS, porque atualmente é o mais utilizado. Não significa que você não vai utilizar o Yarn, você utiliza muito em muitos lugares. MapReduce a gente utiliza ainda para algumas coisas. O Hive, por exemplo, nativamente ele usa aí o MapReduce para funcionar. Mas o mais utilizado hoje é o HDFS. E aí a gente tem todo esse armazenamento, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar para vocês aqui o GitHub. Então esse aqui é o ambiente que eu falei para vocês. Ó. Aqui dentro desse ambiente vocês vão conseguir fazer tem vários frameworks, tem o Hadoop, tem o Hive, tem o Rio, tem o Spark, tem o Jupyter para trabalhar com o Spark, tem ferramenta de relatório, tem mensageria para você trabalhar em real time, ele funciona em Docker, então você consegue fazer aí bastante coisa. E aqui tem toda a explicação aí, como vocês conseguem utilizar esse ambiente aí em Docker preparado para vocês. Se tiverem dúvidas, tem a issues aqui, pode abrir issues, não tem problema, eu respondo, mas a intenção é vocês aprenderem aí todos os comandos do HDFS. Então, temos aí todos os comandos passados para vocês. Lógico, existem mais possibilidades? Existem. Basicamente, a gente viu aí um overview do framework Hadoop com esses 4 módulos que a gente explicou, sendo o HDFS hoje o mais utilizado. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as próximas aulas e a gente se vê por aí.